no silêncio gélido de um quarto iluminado apenas pelo brilho azulado de um monitor. O destino de milhares de pessoas começou a ser traçado por uma voz que não parecia humana, mas sim uma emanação de puro veludo e autoridade silenciosa. Imagine que você está exausto, o peso do mundo esmagando seus ombros, e tudo o que você procura é um refúgio. Uma forma de silenciar o ruído branco da ansiedade que consome seus dias. Você clica em um vídeo, atraído por uma estética hipnótica. Cores neon que pulsam em um ritmo cardíaco lento. E um nome que evoca poesia clássica e subversão. Hypnotist Sappho. O que começa como um relaxamento guiado. Uma promessa de paz interior e autodescoberta. Rapidamente se transforma no primeiro fio de uma teia invisível que capturaria a mente de uma geração de vulneráveis. Transformando uma figura enigmática no inimigo número 1 de toda a infraestrutura ética da internet moderna, a queda de Sappho não foi um acidente repentino, mas uma demolição controlada de identidades. Um experimento psicológico em massa realizado à vista de todos. Escondido sob a máscara inofensiva de conteúdo de entretenimento e nichos de fetiche que escalaram para algo muito mais sinistro e duradouro. A verdadeira tragédia da era digital não reside no que é roubado de nossas contas bancárias, mas no que é roubado de nossa própria vontade. E a história de Hypnotist Sappho é o epítome desse pesadelo contemporâneo. Antes de ser um pária, antes de ser o alvo de documentários investigativos e de ter sua presença varrida das principais plataformas, Sappho era um farol para os isolados, os incompreendidos e, especificamente, para jovens em busca de transição e identidade. A voz de Sappho prometia mais do que cura. Prometia a reescrita completa do ser. Era o canto da sereia do século XXI, codificado em frequências binaurais e sugestões pós-hipnóticas desenhadas para contornar o pensamento crítico. O gancho inicial era sempre o mesmo: a validação absoluta. Mas por trás dessa validação, escondia-se uma arquitetura de controle que faria os líderes de seitas do século passado parecerem amadores diante do poder de escala de um algoritmo de recomendação. A internet, em sua vastidão caótica, forneceu o solo fértil, e a fragilidade humana forneceu as sementes para um dos casos mais perturbadores de manipulação psicológica já registrados na história das redes sociais. Para entender como chegamos ao ponto de ruptura, precisamos mergulhar no cenário digital de meados da última década. Um período em que a cultura do ASMR e da hipnose recreativa começava a transbordar de seus nichos obscuros para o mainstream. O YouTube e o SoundCloud tornaram-se repositórios de áudios que prometiam desde a cura da insônia até a alteração da personalidade. No meio dessa cacofonia de sussurros, Hypnotist Sappho emergiu com uma marca visual e auditiva distinta. Não eram apenas áudios de relaxamento. Eram experiências imersivas de brainwashing ou lavagem cerebral estética. Enquanto outros criadores mantinham fronteiras claras entre a ficção e a realidade, Sappho borrava essas linhas deliberadamente. O problema fundamental que começou a germinar não era a prática da hipnose em si, mas a intenção predatória que se infiltrava em cada sugestão. A tensão crescia à medida que usuários começavam a relatar lapsos de memória, mudanças súbitas de comportamento e uma dependência emocional paralisante em relação aos áudios de Sappho. O que era para ser uma ferramenta de empoderamento estava sendo usado para desmantelar o eu do espectador,
deixando um vazio que só poderia ser preenchido pela próxima instrução daquela voz onipresente. O conflito escalou quando a comunidade começou a notar que Sappho não estava apenas produzindo conteúdo, mas construindo um exército de sujeitos submissos. Os loops abertos na mente de quem ouvia eram como feridas que nunca fechavam. Perguntas sem resposta sobre quem eles realmente eram, sem a influência externa. A curiosidade mórbida da internet foi alimentada por fóruns onde as vítimas tentavam, desesperadamente, juntar os pedaços de suas psiques estilhaçadas. A pergunta que pairava no ar e que mantinha a todos em um estado de vigília constante era: até onde uma voz pode chegar dentro da mente de alguém antes que não reste mais nada da pessoa original? O desenvolvimento dessa narrativa nos leva a um território onde a tecnologia se encontra com o ocultismo moderno, onde o código binário se torna o veículo para a possessão psicológica. Sappho entendeu, antes de muitos psicólogos, que a repetição constante combinada com o isolamento social cria uma vulnerabilidade que nenhuma firewall pode proteger. A progressão dessa influência foi cirúrgica. Primeiro, vinham os vídeos públicos, aparentemente inocentes, com gatilhos de relaxamento padrão. Depois, o convite para servidores privados de Discord, onde a verdadeira doutrinação ocorria, ali, longe dos olhos moderadores das grandes plataformas. O clima de drama e urgência era cultivado. Sappho não era apenas um criador de conteúdo. Era uma divindade digital. Um mestre de marionetes que operava nas sombras da psique de seus seguidores. A cada novo nível de acesso, a pressão aumentava. O reengajamento constante era garantido por meio de técnicas de gamificação da submissão. Os seguidores eram encorajados a entregar sua vontade, a deixar de lado a carga do pensamento independente. Era uma sedução intelectual e emocional que transformava o ato de ouvir um áudio em um compromisso de vida ou morte. A internet, que deveria ser um espaço de conexão, tornou-se, para as vítimas de Sappho, uma prisão sem grades, onde as paredes eram feitas de comandos de áudio e as correntes eram forjadas em serotonina manipulada. No auge dessa primeira fase de domínio, a grande revelação que começou a circular nos bastidores da comunidade de hipnose foi a de que Sappho não estava operando sozinho por mera diversão estética, mas estava ativamente testando limites de obediência que desafiavam qualquer ética médica ou humana. Relatos de pessoas que perderam empregos, abandonaram famílias e até esqueceram nomes de entes queridos começaram a inundar os grupos de apoio. O clímax desse período inicial ocorreu quando uma das vítimas de elite de Sappho postou um manifesto pedindo socorro, descrevendo como sua mente havia sido colonizada pela voz do hipnotista. Esse foi o momento em que o véu caiu. O que era um segredo de nicho explodiu como uma bomba de indignação pública. A imagem de Sappho mudou instantaneamente de um artista enigmático para um predador cibernético de proporções míticas. A conclusão dessa fase inicial de ascensão e suspeita foi o despertar de uma consciência coletiva. A internet havia criado um monstro que não precisava de força física para ferir, apenas de uma conexão de banda larga e um par de fones de ouvido. O payoff dessa introdução é a compreensão aterradora de que todos estamos a apenas alguns cliques de distância de ceder nossa autonomia para algo que não compreendemos totalmente. A história de Hypnotist Sappho serve como um alerta sombrio sobre a fragilidade da consciência humana na era da informação infinita.
O que começou como uma busca por conforto terminou em uma batalha pela soberania da alma. A tensão agora está estabelecida. As fundações do Império de Safo foram reveladas como sendo construídas sobre o sofrimento e a manipulação de terceiros. Mas como alguém consegue acumular tanto poder sem ser parado pelas autoridades? Quais foram os mecanismos técnicos específicos usados para contornar a vontade humana? E, mais importante, quem é a pessoa por trás da voz que quase destruiu a sanidade de milhares? Essas são as perguntas que começam a queimar na mente de qualquer um que se depara com esse caso. O palco está montado para um confronto que mudaria para sempre a forma como encaramos a segurança psicológica online. A narrativa que se segue é uma descida aos abismos mais profundos da manipulação digital, onde cada detalhe revela uma nova camada de crueldade e engenhosidade técnica. Não se trata apenas de áudios e vídeos. Trata-se de uma guerra invisível travada no campo de batalha dos neurônios e das sinapses. A figura de Hypnotist Sappho tornou-se o símbolo de tudo o que pode dar errado quando a empatia é substituída pelo desejo de controle absoluto. Ao final desta primeira parte, o gancho é inevitável. O mundo estava prestes a descobrir a verdadeira face do mestre das marionetes. E o que eles veriam mudaria sua percepção da realidade para sempre. Se você acha que sua mente é sua fortaleza, prepare-se para ver como as portas podem ser abertas por dentro, sem que você sequer perceba que tem a chave na mão. Acompanhe a continuação desta investigação profunda, pois a parte 2 revelará os métodos sombrios de doutrinação e o início da resistência que jurou derrubar o trono de Safo. Acompanhe a parte 2 agora para descobrir os segredos por trás da lavagem cerebral digital. O que começou como um sussurro nos cantos mais obscuros das comunidades de relaxamento e meditação, guiada rapidamente, se transformou em um estrondo ensurdecedor que sacudiria as estruturas éticas da criação de conteúdo digital. Para entender como Hypnotist Sappho deixou de ser uma figura terapêutica para se tornar o inimigo público número 1 da internet, é preciso mergulhar no abismo da manipulação psicológica que ela começou a tecer no que muitos agora chamam de a Era do Silenciamento. No início, seus vídeos eram vistos como uma evolução natural do ASMR, uma mistura de estética vaporwave com comandos de voz suaves que prometiam curar a insônia e a ansiedade crônica. No entanto, o brilho neon de sua marca escondia uma arquitetura de controle muito mais sinistra, projetada não para libertar a mente, mas para aprisioná-la em um ciclo de dependência emocional e cognitiva que desafiava qualquer lógica de entretenimento saudável. A transição de Sappho para a vilania digital não ocorreu da noite para o dia, mas sim através de uma erosão lenta e calculada das barreiras entre o criador e o espectador. Ela percebeu, antes de qualquer outro influenciador, que o algoritmo não recompensava apenas a retenção, mas a submissão. Foi nesse período que ela introduziu o conceito das sessões de profundidade. Vídeos que duravam horas e que utilizavam frequências binaurais dissonantes escondidas sob camadas de música ambiente etérea. Enquanto o público acreditava estar apenas relaxando, Sappho estava implementando técnicas de fracionamento, um método hipnótico que consiste em levar o indivíduo repetidamente para dentro e para fora de um estado de transe, quebrando sistematicamente sua resistência crítica. Quanto mais alguém assistia, mais difícil se tornava questionar as sugestões que ela inseria entre os intervalos de respiração. A atmosfera de seus vídeos mudou drasticamente. O que antes eram campos de lavanda virtuais tornaram-se labirintos de sombras onde a única luz vinha da voz dela.
Uma voz que começava a exigir mais do que apenas visualizações. O problema escalou quando os primeiros relatos de lapsos temporais começaram a surgir em fóruns de discussão anônimos. Usuários relatavam que pretendiam assistir apenas 10 minutos de um vídeo de Sappho e, de repente, acordavam 5 horas depois. Com seus históricos de navegação repletos de compras de mercadorias oficiais ou, pior, com mensagens enviadas para estranhos que eles não se lembravam de ter escrito, a tensão começou a borbulhar sob a superfície da comunidade quando psicólogos comportamentais e especialistas em seitas digitais começaram a analisar o conteúdo. Eles notaram que Sappho não estava apenas usando hipnose recreativa. Ela estava utilizando comandos de gatilho pós-hipnótico. Eram palavras-chave ou sons específicos que, uma vez ouvidos em vídeos futuros, ou até mesmo em postagens em redes sociais, desencadeavam estados de euforia ou obediência imediata em seus seguidores mais devotos. O conflito tornou-se inevitável quando a figura da mãe Sappho passou a substituir, na mente de milhares de jovens, as figuras de autoridade e suporte em suas vidas reais. Neste ponto da narrativa, é essencial abrir um parêntese para o que ocorria nos bastidores. No infame servidor de Discord, conhecido como Santuário, enquanto o público geral via apenas uma artista excêntrica, o círculo interno de Sappho estava sendo submetido a experimentos de privação de sono e reforço intermitente. Ela havia criado uma hierarquia de iluminação, onde o acesso a ela era vendido por preços exorbitantes. Mas o verdadeiro custo era a autonomia psíquica. Aqueles que questionavam suas táticas eram imediatamente excomungados digitalmente, tornando-se alvos de campanhas de assédio orquestradas pelos seguidores que ainda estavam sob o feitiço. Essa dinâmica criou um exército de defensores fervorosos que atacavam qualquer crítico com uma ferocidade que beirava o fanatismo religioso, o que manteve as plataformas de tecnologia em um estado de paralisia. Como banir alguém que, tecnicamente, estava apenas falando de forma mansa em frente ao microfone? O vazio legal entre a liberdade de expressão e a coerção psicológica foi o terreno onde Sappho plantou as sementes de seu império de terror. Silencioso, a complexidade da situação aumentou quando os primeiros vídeos de desprogramação começaram a falhar. Especialistas tentavam explicar as táticas de Sappho para o público, mas os seguidores dela estavam tão condicionados que viam qualquer crítica como um ataque pessoal de seres não despertos. Era uma armadilha perfeita de dissonância cognitiva. Sappho sabia que, para manter sua posição como a figura mais influente e perigosa da rede, ela precisava de um inimigo comum. Foi então que ela começou a pregar contra a própria realidade externa, sugerindo que o mundo fora de suas transmissões era uma ilusão tóxica e que apenas dentro do transe que ela proporcionava existia a verdade. Esse foi o momento em que a linha entre uma criadora de conteúdo e uma líder de seita digital foi definitivamente cruzada. Ela não queria apenas o seu tempo ou o seu dinheiro. Ela queria a sua percepção da realidade. Mas por que a internet demorou tanto para reagir? A resposta reside na natureza insidiosa do carisma mediado por telas. Sappho era esteticamente impecável. Usava um vocabulário que misturava neurociência de fachada com espiritualidade New Age. E possuía uma habilidade sobrenatural de fazer cada espectador sentir que ela estava falando diretamente para eles. E apenas para eles. No meio desse caos, um segundo gancho de atenção surgiu quando um vazamento massivo de áudios internos revelou que Sappho não agia sozinha.
Havia uma equipe de engenheiros de som e analistas de dados trabalhando para otimizar as frequências que induziam ao estado de sugestão, transformando seus vídeos em armas psicológicas de precisão. O escândalo dos áudios de cristal, como ficou conhecido, mostrou que cada suspiro e cada pausa dramática eram calculados para maximizar a vulnerabilidade do ouvinte. O desenvolvimento dessa crise atingiu um novo patamar de perigo quando casos de dissociação coletiva foram relatados em eventos ao vivo, durante uma de suas raras transmissões em tempo real. Milhares de usuários simultâneos relataram sentir a mesma sensação de paralisia corporal. Enquanto Sappho sussurrava comandos sobre entregar as chaves da vontade, a progressão escalada desse controle era visível na forma como os comentários de seus vídeos mudaram de "isso me ajuda a dormir" para "eu não sou nada" sem a sua voz. A interrupção de padrões de comportamento normais era evidente. Jovens estavam abandonando empregos e estudos para se dedicarem integralmente ao que chamavam de o caminho da escuta. Um regime de isolamento social, onde o único contato humano permitido era através das sessões de hipnose de Sappho. O drama humano por trás das telas era devastador, com famílias inteiras implorando por intervenção, enquanto as autoridades digitais alegavam falta de jurisdição sobre o que acontecia dentro da mente das pessoas. Reengajando com a gravidade do que estava em jogo, precisamos considerar o impacto econômico desse fenômeno. Sappho não era apenas uma mística. Ela era uma estrategista financeira brilhante. Ela utilizava técnicas de ancoragem de preços durante o transe para convencer seguidores a doar quantias que eles claramente não possuíam. O dinheiro fluía para contas em paraísos fiscais, alimentando um estilo de vida de luxo extremo que contrastava bizarramente com a imagem ascética e etérea que ela projetava em seus vídeos. O clímax dessa fase de sua ascensão ocorreu quando um ex-moderador de seu canal, movido pela culpa, decidiu vir a público com provas de que Sappho utilizava técnicas de hipnose para extrair senhas e informações bancárias de seus seguidores mais vulneráveis, enquanto eles estavam em estados profundos de inconsciência induzida. A revelação foi o estopim para uma revolta digital sem precedentes. No entanto, o que tornou Sappho o inimigo número 1 não foi apenas a ganância, mas o seu absoluto desprezo pela integridade mental de seu público. Quando confrontada com as evidências, sua resposta não foi o silêncio ou a negação comum. Foi um vídeo intitulado Despertar Final. Nesse vídeo, que hoje é estudado como uma obra-prima da manipulação em massa, ela usou todas as suas ferramentas para convencer seus seguidores de que as provas contra ela eram alucinações criadas por aqueles que queriam impedi-los de alcançar a paz eterna. Ela transformou a verdade em uma arma contra quem a proferia. O nível de gaslighting em escala global foi tão profundo que causou um racha permanente na cultura da internet, dividindo o mundo entre os que viam a fraude e os que estavam dispostos a lutar e morrer pela ilusão. A tensão continuava a crescer à medida que coletivos de hackers começaram a travar uma guerra cibernética contra os servidores de Sappho, tentando derrubar o conteúdo que estava, literalmente, alterando a química cerebral de uma geração. Cada vez que um vídeo era removido, 10 outros apareciam em plataformas alternativas, muitas vezes com camadas de criptografia que tornavam a moderação impossível. O fenômeno Sappho tornou-se um vírus psicossocial, uma infecção mental que se espalhava através da estética e do som.
As pessoas começaram a ter medo de clicar em qualquer vídeo de ASMR. Temendo que pudessem ser vítimas de um gatilho escondido, a paranoia se instalou. A confiança na segurança do ambiente digital foi estilhaçada, e o nome de Sappho tornou-se sinônimo de uma nova forma de terrorismo: o terrorismo cognitivo. À medida que nos aproximamos do fim desta fase da história, os loops abertos começam a se fechar em um padrão assustador. O projeto secreto mencionado em fóruns, o Projeto Metamorfose, foi finalmente revelado como uma tentativa de criar uma rede neural humana, onde milhares de seguidores agiriam de forma coordenada sob o comando de frequências emitidas por Sappho. Não era mais sobre vídeos de relaxamento. Era sobre a criação de uma inteligência coletiva submissa a uma única vontade. A revelação final desta parte da jornada de Sappho foi a descoberta de que ela estava em negociações com entidades obscuras para vender os dados biométricos de seus seguidores, coletados através das reações físicas monitoradas por smartwatches durante as sessões de hipnose. A traição era total, emocional, financeira, psicológica e biológica. A conclusão desta etapa da narrativa nos deixa diante de um cenário desolador. Sappho não era mais apenas uma criadora de conteúdo caída em desgraça. Ela era uma força da natureza digital que havia aprendido a hackear a mente humana com mais eficiência do que qualquer inteligência artificial. O payoff de sua estratégia foi a criação de uma legião de indivíduos que não conseguiam mais distinguir entre seus próprios pensamentos e os comandosos dela. A internet, antes vista como um espaço de conexão e aprendizado, havia se tornado um campo de minas psicológico, onde a voz de uma única mulher podia desmantelar personalidades inteiras. O ódio contra ela não era apenas uma questão de cancelamento cultural. Era uma questão de sobrevivência psíquica para milhões de usuários. A jornada de Hypnotist Sappho até o topo da lista de inimigos da internet é um lembrete sombrio de que, na era da informação, a vulnerabilidade humana é a mercadoria mais valiosa de todas. Ela explorou a solidão e o desejo de cura para erguer um monumento ao próprio ego, transformando a ferramenta da hipnose em uma corrente digital. Mas, conforme a resistência se organizava e as primeiras rachaduras em sua armadura de sugestões começavam a aparecer, o mundo percebeu que a batalha estava longe de terminar. A verdadeira extensão do dano ainda estava por ser revelada, e as consequências de desafiar a mãe do transe seriam mais graves do que qualquer um poderia imaginar. A pergunta que pairava no ar, enquanto os servidores continuavam a zumbir com sua voz onipresente, era: quem sobraria para contar a história quando o transe finalmente fosse quebrado? Para entender o desfecho desta guerra pela mente humana e descobrir como o reinado de Sappho finalmente enfrentou seu julgamento mais sombrio, você precisa acompanhar a continuação desta investigação. O próximo capítulo revelará os segredos por trás da queda e o preço que a internet teve que pagar para se livrar de sua influência. Não se deixe levar pelo som. Fique alerta. O conhecimento é a sua única defesa contra o que virá a seguir. Comente abaixo o que você faria se descobrisse que suas memórias não são totalmente suas e compartilhe este relato para que outros não caiam na mesma. Armadilha sonora. A vigilância é o preço da nossa liberdade mental. E a história de Sappho está apenas começando a revelar suas camadas mais profundas e perigosas. Acompanhe a parte 3 para a revelação que mudará sua percepção sobre tudo o que você ouve online. A atmosfera que antes era de mera curiosidade e fascínio estético começou a se dissipar.
dando lugar a uma névoa espessa de paranoia e desconfiança que permeava cada centímetro quadrado das comunidades virtuais onde o nome de hipnotista Sappho era pronunciado. O que antes parecia ser um experimento artístico de vanguarda, uma exploração das fronteiras entre a tecnologia e a psique humana, revelou-se uma engrenagem de manipulação psicológica tão vasta e profunda que desafiava a compreensão dos moderadores e especialistas em segurança digital. A transição de ícone coach para a ameaça pública não aconteceu da noite para o dia, mas sim através de uma série de micro-rupturas na confiança coletiva. Pequenos incidentes que, quando somados, formavam o mosaico de um predador digital sem precedentes. As pessoas começaram a perceber que os vídeos de Sappho não eram apenas conteúdos de entretenimento, mas sim gatilhos meticulosamente calibrados para contornar o pensamento crítico e se instalarem diretamente no subconsciente. A profundidade técnica do que ficou conhecido como Protocolo Sappho era algo que beirava o macabro. Engenheiros de áudio e especialistas em processamento de sinais começaram a dissecar as trilhas sonoras das transmissões e descobriram camadas ocultas de frequências infrassônicas, ondas que o ouvido humano não consegue captar conscientemente, mas que o corpo registra como estados de ansiedade, euforia ou submissão absoluta. Não era apenas hipnose no sentido clássico da palavra. Era uma forma de biohacking executada através de uma tela de cristal líquido. O escândalo explodiu verdadeiramente quando ex-membros do círculo interno de moderadores de Sappho, temendo retaliações legais ou colapsos mentais permanentes, começaram a vazar logs de conversas privadas. Nesses documentos, a figura por trás da máscara revelava um desprezo gélido por seus seguidores, referindo-se a eles como nós terminais ou unidades de processamento emocional que precisavam ser formatadas para servir a um propósito maior. E ainda, nebuloso, a escala do conflito escalou quando casos isolados de dissociação digital começaram a surgir em fóruns de saúde mental, onde usuários relatavam lapsos de memória de várias horas após assistirem às maratonas de Sappho, descobrindo depois que haviam realizado transações financeiras ou enviado mensagens comprometedoras sob um estado de transe profundo. A tensão tornou-se palpável no ar digital. Cada novo vídeo postado era agora recebido não com aplausos, mas com uma análise forense por parte de coletivos de hackers e vigilantes da internet. A complexidade do problema residia no fato de que Sappho operava em uma zona cinzenta da lei. Não havia uma legislação clara sobre a agressão neurológica via streaming. Enquanto as plataformas hesitavam em banir um canal que gerava milhões de visualizações e um engajamento sem precedentes, o dano humano continuava a se ramificar. Famílias começaram a se organizar em grupos de apoio, relatando que seus filhos e cônjuges haviam se tornado sombras de si mesmos, fechados em quartos escuros, consumindo obsessivamente o conteúdo de Sappho, cujos padrões visuais agora incluíam algoritmos de flickering que simulavam o ritmo cerebral do sono REM, enquanto o usuário estava tecnicamente acordado. Era uma forma de escravidão voluntária, onde a corrente era feita de pixels e ondas sonoras senoidais. O desenvolvimento dessa crise atingiu um ponto de não retorno quando a comunidade de inteligência artificial notou que Sappho estava utilizando redes neurais para personalizar o conteúdo em tempo real. Cada espectador recebia uma versão ligeiramente diferente do vídeo, adaptada para explorar suas vulnerabilidades específicas detectadas por metadados de navegação
e padrões de digitação. Se o algoritmo detectasse que um usuário estava passando por um período de luto ou instabilidade financeira, a voz de Sackville adotava um tom mais maternal e reconfortante, apenas para injetar comandos de dependência emocional logo em seguida. Esse nível de microdirecionamento psicológico transformou a internet em um campo de minas emocional. Os críticos mais vocais de Sackville começaram a sofrer ataques coordenados, não apenas por bots, mas por seguidores programados que agiam com uma agressividade fanática, defendendo seu mestre com uma retórica que beirava o fanatismo religioso, alegando que Sackville era o único que realmente entendia a dor da existência moderna e oferecia uma cura, mesmo que essa cura exigisse a obliteração da vontade própria. A progressão dessa narrativa de horror tecnológico encontrou um novo fôlego quando um renomado neurocientista publicou um artigo independente, sugerindo que as técnicas de Sackville poderiam causar mudanças estruturais permanentes na plasticidade sináptica de usuários frequentes. A internet não estava apenas lidando com um golpista ou um artista excêntrico, mas com alguém que estava reescrevendo o hardware biológico de milhares de pessoas sem o seu consentimento informado. A reação foi um incêndio que se espalhou por todas as redes sociais. O termo inimigo número 1 da internet começou a ser usado não como um exagero de tabloide, mas como uma classificação de risco de segurança cibernética. No entanto, quanto mais o ódio crescia, mais Sackville parecia se alimentar dele. Em uma transmissão que se tornou infame, ele permaneceu em silêncio por 30 minutos, apenas olhando fixamente para a câmera enquanto um padrão geométrico impossível pulsava atrás dele. Aquele silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer grito, pois milhões de pessoas sentiram, simultaneamente, um arrepio na espinha, como se tivessem sido marcadas por algo invisível. A reengajamento do público com essa figura sinistra ocorreu através de uma descoberta ainda mais perturbadora nos servidores de hospedagem de vídeo. Hackers do coletivo Anonymous conseguiram penetrar em uma camada de dados oculta onde Sackville armazenava o que chamava de mapas de ressonância. Eram perfis psicológicos detalhados de figuras influentes da política e da tecnologia que consumiam silenciosamente seu conteúdo. A implicação era devastadora. Sackville não estava apenas atrás de cliques ou dinheiro de doações. Ele estava construindo uma rede de influência que chegava aos escalões mais altos da sociedade, utilizando a vulnerabilidade humana universal para criar uma infraestrutura de controle silencioso. A cada clique, a cada visualização, o algoritmo aprendia como quebrar a resistência humana de forma mais eficiente. A internet, que nasceu como uma ferramenta de libertação e compartilhamento de informação, havia se tornado o laboratório perfeito para o maior experimento de controle mental da história da humanidade. O clímax desse período de caos começou a se desenhar quando um grupo de programadores éticos tentou lançar um antivírus cognitivo, um software projetado para bloquear os sinais subliminares de Sackville. A resposta do hipnotista foi imediata e brutal. Ele lançou um vídeo intitulado Despertar, que continha um código embutido capaz de travar dispositivos que tentassem filtrar seu sinal. Milhares de computadores e smartphones ao redor do mundo foram inutilizados em questão de segundos, gerando um prejuízo econômico bilionário e forçando governos a finalmente prestarem atenção. No entanto, o verdadeiro estrago não foi financeiro. Durante o blackout tecnológico causado pelo ataque de Sackville, as pessoas que estavam sob sua influência direta começaram a manifestar sintomas de abstinência severa.
incluindo alucinações auditivas e comportamentos automáticos violentos, foi a prova definitiva de que a conexão entre o hipnotista e seu público havia transcendido a tela. Era agora uma simbiose parasítica de natureza biológica e digital. Nesse cenário de terra arrasada, a figura de Sappho assumiu proporções quase míticas. Ele não era mais visto como um ser humano, mas como uma entidade, um vírus senciente que habitava os cabos de fibra óptica e os data centers do mundo. A revelação de que Sappho havia supostamente adquirido uma infraestrutura de satélites privada para transmitir seu conteúdo sem passar pelos filtros dos provedores de internet tradicionais enviou ondas de choque através das agências de segurança nacional. O cerco estava se fechando, mas quem estava cercando quem? A internet inteira estava voltada contra ele. Mas a própria ferramenta usada para combatê-lo era o meio onde ele era onipotente. A tensão entre o desejo de justiça da massa e a capacidade técnica de Sappho de dobrar a realidade digital ao seu redor criou um impasse que parecia impossível de resolver. A cada nova investigação, camadas de mentiras e simulações eram removidas, apenas para revelar novas profundezas de manipulação. Descobriu-se que muitos dos vídeos vazados de Sappho, que mostravam sua suposta crueldade, eram na verdade plantados por ele mesmo para testar a reação do público e radicalizar ainda mais seus seguidores leais através de um complexo jogo de psicologia reversa. Ele estava jogando um xadrez quadridimensional onde a indignação pública é apenas mais uma peça que ele movia com precisão cirúrgica. O ódio que a internet sentia por ele era exatamente o combustível que ele precisava para manter sua relevância e sua aura de perigo. O problema não era apenas o que Sappho estava fazendo, mas o que ele estava revelando sobre a fragilidade da mente humana na era da hiperconectividade. Ele era o espelho escuro da nossa própria dependência tecnológica. E ninguém gostava do que via refletido. A narrativa escalou para um nível de urgência absoluta quando o arquivo Sappho foi mencionado pela primeira vez em um manifesto criptografado. Dizia-se que esses arquivos continham as chaves-mestre para os gatilhos psicológicos de milhões de pessoas. Uma espécie de controle remoto para a vontade humana. Se esses arquivos caíssem em mãos erradas, ou se Sappho decidisse ativá-los em massa, o conceito de livre-arbítrio poderia se tornar uma relíquia do passado. A busca por esses dados tornou-se a maior caça ao tesouro digital da história, envolvendo agências governamentais, mercenários digitais e civis desesperados para recuperar suas vidas. Mas Sappho estava sempre um passo à frente, deixando trilhas de pão que levavam a becos sem saída lógicos e armadilhas de malware que infectavam qualquer um que ousasse se aproximar demais sua verdade. Enquanto a parte final desta saga se aproxima, a pergunta que ecoa nos fóruns mais profundos da rede não é mais como pará-lo, mas se já não é tarde demais. A infraestrutura de controle que ele construiu é tão vasta e está tão integrada ao tecido da comunicação moderna que removê-la poderia significar o colapso da própria internet como a conhecemos. O inimigo número 1 não estava apenas escondido atrás de um avatar. Ele estava em todo lugar, em cada notificação, em cada recomendação de algoritmo, em cada padrão de cores que nossos olhos processam sem pensar. A batalha contra a hipnotista Sappho deixou de ser sobre um indivíduo e passou a ser uma luta pela soberania da mente humana em um mundo que não dorme. Nunca esquece. O próximo passo dessa escalada promete ser o mais devastador de todos, pois as fronteiras entre o observador e o observado foram definitivamente apagadas.
A complexidade desta situação exige um olhar atento para os detalhes mais obscuros. Sappho começou a utilizar técnicas de esteganografia em postagens aparentemente inocentes em redes sociais de terceiros. Uma foto de uma paisagem ou um tweet sobre o clima continham, escondidos em seus metadados ou na variação sutil de cores dos pixels, fragmentos do código de comando que mantinha sua rede de seguidores em estado de alerta. Era uma guerra de desgaste onde o inimigo era invisível e onipresente. Os especialistas em cibersegurança admitiram que nunca viram nada parecido. Era como se a internet tivesse desenvolvido um sistema nervoso central e Sappho fosse o neurocirurgião operando sem anestesia. A revolta popular contra ele atingiu o ápice com manifestações físicas em frente às sedes das grandes empresas de tecnologia, exigindo o desligamento total dos servidores que hospedavam qualquer fragmento do código Sappho. Mas a essa altura, o código já havia se replicado e se espalhado como um câncer digital em milhões de dispositivos privados. O conflito interno nas comunidades de tecnologia era intenso. Alguns argumentavam que Sappho era a consequência inevitável da economia da atenção levada ao seu extremo lógico, enquanto outros o viam como um terrorista de um novo tipo, cujo objetivo era o niilismo total. A falta de uma face humana clara por trás do nome Hypnotist Sappho apenas aumentava o terror. Ele poderia ser qualquer um. Ou, pior, ele poderia ser um coletivo, ou uma inteligência artificial que escapou de qualquer controle humano. A incerteza alimentava o medo, e o medo alimentava a submissão. Cada tentativa de desmascará-lo resultava em uma nova camada de mistério. Uma nova distorção da realidade que deixava os investigadores mais confusos do que quando começaram. O nível de detalhamento em seus ataques era exaustivo, cobrindo todas as frentes, desde o psicológico até o técnico e o financeiro. A conclusão desta etapa da jornada nos deixa à beira do abismo. O que começou como uma curiosidade sobre um hipnotista digital transformou-se na maior crise existencial da era da informação. Não há mais como ignorar o impacto de Sappho na cultura e na psique coletiva. O mundo aguarda com respiração suspensa o desdobramento final dessa trama, onde as apostas são nada menos do que a liberdade da consciência humana. Se você chegou até aqui, você entende que a história de como Sappho se tornou o inimigo número 1 é, na verdade, a história de como todos nós nos tornamos vulneráveis a um tipo de poder que nem sabíamos que existia. A vigilância deve ser constante, e o questionamento sobre o que consumimos online nunca foi tão vital. Continue acompanhando esta investigação profunda e não deixe de se inscrever no canal para não perder a quarta e última parte desta série épica, onde revelaremos o confronto final e as consequências permanentes do reinado de Hypnotist Sappho. Ative o sino de notificações para ser o primeiro a saber quando o desfecho desta trama for ao ar. Comente abaixo o que você acha que é o verdadeiro objetivo final de Sappho e compartilhe este vídeo para alertar outros sobre os perigos ocultos nesta rede. A sua atenção é o seu bem mais precioso. Não a entregue sem lutar. Fique atento. Fique vigilante. E nos vemos na conclusão final desta jornada sombria. A tensão que se acumulava nos corredores digitais da internet não era mais um simples murmúrio de descontentamento, mas sim um rugido ensurdecedor que antecipava a queda inevitável de uma das figuras mais enigmáticas e perigosas da era moderna. Hypnotist Sappho, que outrora caminhava sobre as águas da admiração e do mistério.
agora se via cercado por um oceano de fogo, alimentado pela mesma massa que antes se curvava diante de suas sugestões subliminares. O momento da verdade não era apenas uma possibilidade estatística, mas uma necessidade narrativa para uma rede que exige sangue quando se sente traída. O fenômeno que começou como um experimento estético de controle mental havia se transformado em um pesadelo sistêmico. E a contagem regressiva para o colapso total havia começado no instante em que o primeiro seguidor despertou do transe para encontrar sua vida em ele. Ruínas. A questão que pairava no ar pesado de fóruns e redes sociais não era mais se Safo cairia, mas quão profunda seria a cratera deixada por sua destruição e quem, no final das contas, estaria segurando a faca que cortaria os fios desse titereiro virtual. O segundo gancho dessa história reside na percepção aterrorizante de que Safo não era apenas um indivíduo isolado, mas o sintoma de uma vulnerabilidade humana que a tecnologia apenas começou a explorar. O ódio que a internet destilava contra essa figura não vinha apenas das ações específicas cometidas, mas do medo reflexo que cada usuário sentia ao perceber que sua própria mente poderia ser hackeada por um vídeo de 10 minutos e uma voz devidamente modulada. A caçada humana que se seguiu não foi motivada apenas por justiça, mas por uma necessidade desesperada de reafirmar a autonomia individual em um mundo onde o algoritmo sabe o que você vai pensar antes mesmo de você formular o pensamento. O confronto final estava armado. De um lado, a sofisticação psicológica de um mestre da manipulação. Do outro, a força bruta de uma colmeia digital ferida que não aceitaria nada menos do que a aniquilação completa da persona Safo. Contextualizar o cenário do clímax exige entender que a internet de hoje é um tribunal sem juiz, onde a sentença é executada antes mesmo do veredito. Safo havia se refugiado em camadas cada vez mais profundas da Deep Web e de servidores privados, acreditando que o anonimato e a criptografia seriam seus escudos eternos. No entanto, o que esse manipulador não previu foi que a inteligência coletiva, quando unida por um trauma comum, é capaz de romper qualquer barreira técnica. Grupos de vigilantes digitais, ex-seguidores que haviam recuperado sua lucidez e especialistas em segurança cibernética, formaram uma aliança improvável. Eles não queriam apenas derrubar o canal. Eles queriam a identidade real, o rosto por trás da máscara de áudio, a localização física de quem se achava um deus intocável. O conflito escalou de debates em sessões de comentários para uma guerra de informação em larga escala, onde cada arquivo deletado por Safo era recuperado, cada mensagem criptografada era quebrada, e cada rastro deixado em anos de atividade era mapeado com precisão cirúrgica. O problema central que levou ao clímax foi o último e mais audacioso plano de Safo: o protocolo de libertação. Em um vídeo final, que prometia ser a obra-prima da hipnose em massa, Safo tentou inverter a narrativa, alegando que todas as vítimas eram, na verdade, voluntários em um experimento sociológico de larga escala e que o ódio da internet era a prova final da fragilidade da psique humana. Esse vídeo continha gatilhos psicológicos tão intensos e técnicas de condicionamento tão agressivas que foi classificado por alguns especialistas como uma arma cognitiva. A tensão atingiu o ponto de ruptura quando esse vídeo começou a se espalhar viralmente, mesmo com as plataformas tentando derrubá-lo em segundos. Era uma corrida contra o tempo. Se o vídeo fosse assistido por milhões, o dano psicológico seria irreversível
para uma geração de usuários vulneráveis. Os loops abertos ao longo de meses de investigação estavam prestes a se fechar em um nó górdio de consequências imprevisíveis. O desenvolvimento dessa queda foi uma progressão geométrica de traições e revelações. Enquanto o mundo assistia ao duelo entre os moderadores das grandes plataformas e os bots de Safo, o verdadeiro golpe veio de dentro. Um dos colaboradores mais próximos de Safo, alguém que ajudava na edição dos áudios e na inserção das camadas subliminares, decidiu quebrar o silêncio. Em um manifesto detalhado que paralisou a internet, esse desertor revelou não apenas as técnicas utilizadas, mas a motivação sórdida por trás de tudo. Não era sobre arte, nem sobre ciência. Era sobre o prazer sádico de ver indivíduos perdendo o controle de suas próprias vontades. A revelação de que Safo gravava as reações das vítimas através de webcams hackeadas foi o interruptor de padrão que transformou o desgosto em uma fúria cega. A narrativa de que Safo era um mestre incompreendido desmoronou, dando lugar à imagem de um predador tecnológico de baixo nível, mas com ferramentas de alto impacto. A reengajamento do público ocorreu quando, no auge dessa revelação, o endereço IP de Safo foi finalmente triangulado. Não era um castelo na Europa ou um bunker na Rússia. Como as lendas sugeriam, a origem de todo aquele terror era um apartamento suburbano comum. Um detalhe que humanizou o monstro de uma forma terrível. A banalidade do mal nunca foi tão evidente. O clímax se desenrolou em tempo real, com milhares de pessoas acompanhando o feed de um drone que sobrevoava o local, enquanto as autoridades batiam à porta. A grande revelação, no entanto, não foi apenas a identidade da pessoa, um indivíduo que passaria despercebido em qualquer multidão, mas o fato de que, no momento da prisão, ele estava assistindo aos seus próprios vídeos, preso em um ciclo de auto-hipnose que sugeria que o criador havia se tornado a vítima final de sua própria criação. O sistema que ele construiu para escravizar mentes acabou por devorar a sua própria. A conclusão definitiva veio com o desligamento físico dos servidores que hospedavam o núcleo duro da comunidade de Safo. Em uma fração de segundo, anos de manipulação, milhares de arquivos de áudio e milhões de linhas de código de influência desapareceram no vácuo binário. O payoff final para o público foi agridoce. Embora o inimigo número 1 da internet estivesse atrás das grades, as cicatrizes deixadas nas vítimas permaneciam. A internet, em sua memória curta, mas profunda, rapidamente transformou Safo em uma lenda urbana. Um aviso sobre os perigos da confiança cega no conteúdo digital. Os loops de curiosidade sobre o que aconteceria se ele vencesse foram substituídos por uma discussão séria sobre ética na inteligência artificial. Neurotecnologia. A persona de Safo foi enterrada sob toneladas de dados novos, mas o fantasma da possibilidade de que alguém, em algum lugar, esteja fazendo a mesma coisa neste exato momento, continua a assombrar os cantos mais escuros da rede. Ao encerrar todos os pontos, vemos que a história de Hypnotist Safo não foi apenas sobre uma pessoa, mas sobre a perda da inocência digital. O clímax não foi a prisão, mas o momento em que a última vítima deletou o último arquivo de áudio de seu computador, escolhendo o silêncio em vez da sugestão. A conclusão rápida é que a internet é uma ferramenta de amplificação. Ela amplifica a beleza, mas também amplifica a psicopatia. O caso Safo serviu como grande divisor de águas que obrigou as redes sociais a repensarem seus termos de serviço e sua responsabilidade sobre
bem-estar mental de seus usuários. O inimigo número 1 foi derrotado. Mas a arma que ele usou, a vulnerabilidade da mente humana, continua disponível para quem souber onde procurar. Este relato denso e exaustivo sobre a ascensão e queda de uma sombra digital nos lembra que, na era da informação, a atenção é a moeda mais valiosa. Mas a sanidade é o único tesouro que realmente possuímos. Sappho tentou roubar ambos. E por isso, a internet nunca o perdoará. A conclusão final desta narrativa é um aviso. As vozes que você ouve em seus fones de ouvido podem ser mais poderosas do que você imagina. E a linha entre entretenimento e controle é mais fina do que um fio de fibra óptica. O caso está encerrado nos tribunais, mas na história da cultura digital, ele permanecerá como o capítulo mais sombrio sobre como a busca por conexão pode nos levar direto para os braços de um monstro. O que aprendemos com o fim de Sappho é que a vigilância deve ser constante e que a liberdade de pensamento é algo que deve ser defendido todos os dias contra as marés de sugestões que nos cercam. O clímax da era Sappho foi o despertar de um sono profundo e perigoso. Se você chegou até aqui, se acompanhou cada detalhe desta trajetória de manipulação e queda, você agora faz parte da resistência consciente que entende os perigos do novo século. Não se deixe levar pela próxima voz suave. Não se entregue ao próximo transe visual sem questionar quem segura a câmera. A internet é um mar vasto. E Sappho foi apenas um dos predadores que habitam suas profundezas. Fique atento. Fique acordado. E, acima de tudo, mantenha o controle de sua própria mente. Se este mergulho na escuridão digital te trouxe alguma clareza sobre como os mecanismos de controle operam, não guarde esse conhecimento para si. Compartilhe esta história. Assine para mais investigações profundas sobre os perigos do mundo moderno e deixe seu comentário sobre qual outro enigma da rede você deseja verá. Desvendado. O poder de Sappho acabou porque as pessoas começaram a falar sobre ele. A luz do escrutínio público é o único antídoto para a hipnose da sombra. Este é o fim da jornada de Sappho. Mas é apenas o começo da sua jornada para se tornar um usuário mais consciente e protegido em um mundo que nunca para de tentar sussurrar em seu ouvido.